Êxodo capítulo 33, verso 1 em diante, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, um anjo com letra maiúscula aí, né, que é uma manifestação teofônica. Lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Vou limpar o caminho. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti. Porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o Monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Lembra lá de Hebreus 12, né? Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Lembra, né? Jesus sofreu fora do arraial. Lembra disso, né? Hebreus 12. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia. Cada um em pé à porta da sua tenda e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés empolgou, né? Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei. Deus não tem mão, né? Mas ele vai dar um jeito de cobrir Moisés, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas. Deus também não tem costas, né? Porque ele é espírito, né? Mas a minha face não se verá. Então, disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacente defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras,
E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o pecado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o pecado e toma-nos por tua herança. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Dá-nos graça para aprendermos o privilégio de termos o Senhor como nosso companheiro, nosso grande companheiro. Alimenta-nos, desafia-nos e ilumina o nosso caminho nesse sentido. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Meu objetivo é pensar com vocês qual é o privilégio da companhia de Deus sobre nós. Na verdade, essa pergunta se cabe de particular questionamento, exatamente se nós pensarmos que Deus diz lá no verso 3, eu não vou subir no meio de vocês, porque se eu subir, eu vou matar todo mundo. Porque esse povo aí é duro. Pode até dizer para eles lá, a terra que eu tinha prometido lá, quando eu prometo, comigo não tem conversa. Eu prometi, eu vou dar a terra para vocês. Mas eu não quero estar no meio de vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz. Na verdade, aqui, depois de ouvir essas más notícias, o povo pôs-se a prantear. Irmão, aprende uma coisa, não se iluda com o choro alheio. Já faz muito tempo que eu já parei de me iludir com isso. Esse povo que está chorando foi o povo que tentou matar Moisés. Esse povo que está chorando foi o povo que não aceitou absolutamente nada que veio da parte de Deus. Esse povo que está chorando foi o povo que pediu para Deus um rei, quando na verdade Samuel diz, nossa, eles estão me negando. E Deus diz assim, fica triste não, Samuel, porque na verdade eles estão negando a mim. Porque era Deus quem governava diretamente o povo, era só perguntar para um mediador conversava com Deus, era o sonho de consumo. Na verdade, é para esse tipo de lugar que nós estamos indo, sendo governados diretamente por Deus, através da pessoa do mediador, do eterno mediador Jesus Cristo. E esse povo que está chorando é um povo que rejeitou a Deus, era de dura cerviz. Na hora, disse assim, não, nós estamos tristes, não gostamos, desculpa aí qualquer coisa, mas no final das contas, a dura serviço continuou. É um povo que, historicamente falando, foi o responsável pelo estabelecimento da monarquia. Dentre outras formas de governo, a monarquia veio pela rejeição do povo de Deus, de ter Deus como seu governador. E aí eles pediram, e aí Deus disse, vocês querem um governante? Tá bom, eu vou dar um governante para vocês. E deu Saul, e vocês sabem onde é que esse negócio foi parar. É esse povo que está chorando. Eu não me iludo. Esse choro, para mim, já faz muito tempo que eu não associo automaticamente choro a uma vida de piedade. Choro a um verdadeiro arrependimento. Choro a alguém que, de fato, se entristeceu por aquilo que fez de errado. Choro por olhar para trás e entender que as suas ações feriram a Deus, ofenderam ao nosso Redentor, aquele que morreu e ressuscitou pela vida de todos nós. É uma ofensa a Ele, é um desagrado a Ele, é um desacato. Está lá toda vez que eu entro numa repartição pública, pelo menos quando eu entrava, né? Estava escrito lá, se ofender a um funcionário, você está sujeito à prisão. Não é assim que está escrito lá? E está até nas escolas, de tal forma que é a má educação existente das pessoas em relação aos professores e funcionários. Precisa colocar, isso aqui não precisa nem ter.
nem existir. Isso é o óbvio, o respeito para com o outro. Mas está lá, se a gente ofender a um funcionário público, a gente está sujeito a penalidades, entre outras a prisão. Para ver se tenta dar uma segurada nas pessoas, para ver se tenta dar uma segurada nessa má educação. É esse povo chorando que não tem respeito, porque se nós ofendermos alguém de uma repartição pública, a gente é sujeito à prisão, e se nós ofendermos ao dono do universo, nós somos sujeitos ao quê? Mas normalmente, quando as pessoas choram, elas estão mais preocupadas com a própria imagem do que com a imagem de Deus, com a própria glória do que com a glória de Deus, com as consequências do que vai lhe acontecer, do que entender que você entristeceu o coração de Deus. É esse povo aqui que está chorando. Na verdade, aqui são meras, para mim, lágrimas de crocodilo. Esse choro aqui não me convence de nada. Mas esse é o assunto que a gente se pergunta. Qual é a importância de Deus estar no meio do seu povo, já que Deus acabou de dizer que se ele estivesse no meio do povo de Israel naquele momento, ele ia matar todo mundo. Na verdade, o povo deveria se alegrar. Ainda bem, né, que Deus não vai estar no nosso meio, porque no final das contas é isso que nós queríamos. Ainda bem que Deus não vai estar no nosso meio, porque isso é uma garantia, entre aspas, de saúde. A gente não vai ser ferido, podemos finalmente andar. Por que, na verdade, Moisés se inquieta e se incomoda pela presença de Deus? Obviamente, eu já disse para vocês que, para mim, a maior dificuldade que existe pregar num texto narrativo, porque no texto narrativo tem muito conteúdo. Não é diferente no capítulo 33 e um pedacinho no capítulo 34. Obviamente, eu vou tentar fazer uma leitura seletiva, demonstrando a importância que existe da presença de Deus para com o seu povo. Quando Deus está presente, ele proporciona, por exemplo, entre outras coisas, sentido na vida. Não só aqui, essa singularidade de Moisés como sendo o seu líder. A liberdade pela liberdade, ela não quer dizer absolutamente nada. Nós temos dois exemplos históricos. O primeiro deles é na Lei Áurea, quando ela foi assinada no Brasil, e as pessoas começaram a desfrutar da liberdade. Muitas das pessoas saíram das fazendas, dos latifundiários, dos coronéis brasileiros, e já que eles desfrutavam da liberdade, e depois eles não sabiam o que fazer com a liberdade, voltaram para as fazendas onde eram empregados e diziam assim: agora eu quero trabalhar nessa fazenda. Eu falei: pois é, mas agora eu vou cobrar a comida, a água, a estadia, a roupa. E aí os camaradas entraram numa dívida sem fim. Por quê? Porque eles não sabiam o que fazer com a sua liberdade. Liberdade por liberdade, ela não diz muita coisa. Porque, num certo sentido, depende de quem nos libertou e para o que e para onde nos libertou. E é a presença de Deus que vai trazer esse significado, onde nós sabemos que nos significados, todos nós conseguimos sofrer e viver desde que nós soframos e vivamos com significado. Eu já disse, acho que a vocês, que nas minhas andanças por aí, alguém perguntou para mim assim, não foi em Brasília, foi por aí. Alguém perguntou assim: eu tenho dinheiro para pagar a faculdade dos meus filhos à vista, de dar um carro para cada um deles, uma casa para cada um deles, e viajo uma semana por mês para qualquer lugar que eu quiser. Caraca, velho, estou tentando viajar uma semana por ano. Né? A gente faz toda uma maracutá aí para poder conseguir se organizar. O cara, uma semana por mês, tá certo, mas qual que é o problema? E ele falou para mim assim: é só isso? Não tem mais nada? Tudo que do ponto de vista humano, em alguma medida o dinheiro pode trazer no tipo de sossego, de tranquilidade, de investimento, aquelas preocupações que a falta de dinheiro traz para quem tem falta de dinheiro. Na verdade, ele tinha preocupações pela sobra de dinheiro, porque não tinha propósito na vida. Viktor Frankl sobreviveu ao campo de concentração, fala que 70% das pessoas conseguiram sobreviver se elas tinham um objetivo na vida, sobreviver ao campo de concentração.
90% das pessoas que sobreviveram ao campo de concentração, lá fora se mataram. Por quê? Porque não tinham objetivo de vida. Então, todos nós aguentamos sofrer e aguentamos viver desde que o sofrimento e a vida nos traga, seja debaixo de um sentido e um significado para a nossa vida. A grande questão é que somente Deus pode dar esse sentido à nossa existência. Mais nada e mais ninguém. Só Deus. Não é à toa que Moisés, por exemplo, poderia ter sido um escravo, já que ele era filho de quem ele era. Ele poderia ter sido um chefe de estado déspota, já que também ele era filho da filha de Faraó, ou ele poderia ter sido um pastor de ovelhas. Na verdade, ele não foi nenhuma das três coisas, porque todas as três coisas só ganharam significado na presença de Deus, cada uma delas contribuindo parcialmente naquilo que Moisés seria o grande redentor, como uma premonição do redentor que viria, que salvaria a humanidade de seus pecados. Então Moisés, que diz a Bíblia aqui no verso 7, costumava tomar a tenda e armá-la para si fora do arraial, literalmente ele consegue algumas coisas na presença de Deus, que é direção. Moisés ia na presença de Deus, não é fazer outra coisa, a não ser pedir direção. Esse povo está aqui, eu não pedi para ser libertador deles, eu não tenho comida e nem água para sustentá-lo, como é que faz? Para onde nós vamos? Nós vamos para lá, mas tem um mar vermelho, como é que faz? Para onde nós vamos? Nós vamos para a terra que eu prometi a teus pais. O problema é que Faraó não está muito afim, não está concordando. Como é que faz? No meio do caminho tem um monte de povos, dos quais Deus mesmo faz menção que tiraria. Verso 2, cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Tem um monte de gente para atrapalhar, como é que faz? Então Moisés vai continuamente na tenda, onde Deus descia na tenda através de uma grande nuvem para conversar com Moisés, para dar a direção que Moisés precisava. Nosso grande problema é querer uma direção sem ouvir o único que pode, de fato, dar a direção. Por quê? Porque nós somos peregrinos, nós somos passageiros. A nossa vida não se limita a pensarmos exclusivamente em nós. Deus nunca dá nada a nós pensando exclusivamente em nós, Ele está pensando em um monte de gente. Por quê? Porque existe uma grande história sendo desenrolada, que é a história da salvação, do qual nós fazemos parte. Então não faz sentido, nós queremos sentido sem o único Deus que pode dar sentido à vida de todos nós. Mas a outra coisa que Moisés também fazia era, nessa presença de Deus, adorá-lo. Diz o texto aí que o povo ficava de fora, observando aquilo que Moisés estava fazendo, e lá no verso 10, todo o povo, quando via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, se levantavam, cada um à porta da sua tenda, e adoravam o Senhor. Então, os povos você imagina, aqui nós estamos falando mais ou menos 6 milhões de pessoas, ok? Você pode contar para menos, mas não vai diminuir de 4 milhões de pessoas. É muito gente. Então, o povo está olhando o que Moisés está fazendo. Depois que Moisés entra, a tenda da congregação é preenchida pela Shekinah de Deus, o povo começava a adorar. E Moisés fazia o quê? No capítulo 38, diz que se o povo adorava, Moisés também estava adorando. Verso 8. Imediatamente, na presença de Deus, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Estava todo mundo adorando a Deus. E foi o que eu acabei de dizer hoje, na parte da manhã. Cuidado para nós não sairmos de crentes a consumidores. Tenho nada contra nós adorarmos a Deus remotamente. Tenho tudo contra nós escaparmos e procurarmos meios e artifícios para nos escondermos em meio à multidão, para não fazermos aquilo que nós somos criados para isso, que é adorar ao nosso Deus em comunidade. Pra você ter uma ideia, está lá em Romanos capítulo 1, as pessoas adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? E por conta disso, diz o verso 22, diz o verso 24, que Deus abriu mão, Deus abandonou as pessoas às suas próprias vontades. Então, nós não estamos aqui para fazer a vontade do pastor,
mas nós estamos aqui para fazer a vontade do pastor. Nós não estamos aqui, literalmente, para fazermos vontades humanas, mas nós estamos aqui para fazermos a vontade daquele que criou os seres humanos. Nós vimos na presença de Deus, não é só buscar direção, mas é adorar o nosso Deus, porque isso faz falta. Se nós não adorarmos a Deus, nós colocaremos alguém no lugar de Deus para nós adorarmos. Então, cuidado para você não virar um consumidor. Nós não produzimos conteúdo para consumidores. Esse não é o objetivo da igreja. Falei para o Fábio várias vezes, a igreja cheia ou vazia, não me interessa, não precisa filmar, porque nós não queremos produzir conteúdo para consumidores. Se você quer adorar a Deus remotamente, faça junto com a igreja. Mas cuidado, porque senão, se você não adorar a Deus, você vai certamente adorar alguém no lugar de Deus. Eu não consigo ver, mas eu não sou o olho que tudo vê. Você não precisa se preocupar comigo. Eu sou a menor dos seus problemas, ou o menor dos nossos problemas. Espero que seja, né? O maior dos nossos problemas, ou não, ou solução é Deus, que está em todos os lugares, que vê todas as coisas e assim por diante. Então, Moisés ia até a presença de Deus para buscar direção, para praticar adoração e para desfrutar de amizade. Diz aí o capítulo 33, que no verso 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer pessoa fala com um amigo. Moisés estava diante de Deus, conversando com alguém que era seu amigo. Jesus, no Novo Testamento, diz: eu não vos chamo servo, mas eu vos chamo amigo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho dado a conhecer a vocês a vontade de meu Pai. Mas vocês são meus amigos, se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. Entre a questão de adoração, especialmente agora no final do ano, onde nós vimos Jesus Cristo receber aqueles 3 presentes, onde as pessoas que se encontraram lá diante de Maria adoraram o menino Jesus. O problema é que Pedro, lá no livro de Atos, quando as pessoas tentaram adorar a Pedro, ele não aceitou, porque ele disse: eu sou homem como você, e o homem não deve ser adorado. E lá no livro de Apocalipse, você vai se lembrar de o anjo, quando o próprio João, depois experimentado na velhice, você vê que a gente pode pisar na bola em qualquer momento da vida. João, depois de ter experimentado o que experimentou, depois de ter vivido o que viveu, as pessoas até dizem que o Evangelho de João não é o mesmo escrito pelas cartas de João, tal é a distinção que existe entre os 2 Joãos. De fato, eram pessoas diferentes, mas eram a mesma pessoa, porque foram transformados por Deus. E é esse João, agora experimentado, recebe do anjo a revelação de Jesus Cristo, e logo no final ele fica tão estupefato, ele fica tão admirado, que ele tenta adorar o anjo, e o anjo diz: não, pode parar por aí, porque eu sou conservo teu, adora a Deus. Só Deus é digno de adoração. E está lá Jesus Cristo, ainda menino, recebendo aqueles presentes, e entre os presentes as pessoas se inclinaram e adoraram o menino Jesus Cristo, e ninguém que estava presente impediu aquelas pessoas de adorarem Jesus, porque Jesus é diferente do que um monte de gente gostaria de afirmar fora da revelação de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, e ele deve ser o alvo da nossa adoração. Então, o que é que a gente faz na presença de Deus? Encontra espaço para receber direção, encontra espaço para praticar adoração e encontra espaço para cultivar uma amizade. E são essas 3 coisas juntas, direção, adoração e amizade, que constroem o bojo que vai dar a cada um de nós o sentido e o significado para a vida. Porque a presença de Deus proporciona sentido para a vida. Segunda coisa, a presença de Deus não só proporciona isso, mas ela, obviamente, proporciona descanso, está lá no verso 14, isso não é tão difícil de defender. Aliás, nada disso é difícil de defender, está tudo claro, né? Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso.
Eu sei que Jesus Cristo aparece no Novo Testamento, como eu disse hoje de manhã, olhando para o povo, e eles eram como ovelhas cansadas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Mas existe uma exaustão, todos nós estamos cansados no final do ano. Todos nós aqui podemos dizer que trabalhamos bastante. É comum a fala entre nós de o trabalho remoto, na verdade, sobrecarregou todos nós. Todos nós trabalhamos e trabalhamos duro esse ano. Mas nada se compara ao cansaço e exaustão produzido por alguém sem direção, por alguém sem rumo na vida, por alguém que é órfão, por alguém que ainda não foi introduzido na família de aliança, por alguém que anda sozinho, por alguém que não encontra aquilo que só podemos encontrar na presença de Deus, quando desde o Antigo Testamento ele diz assim: porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida, Jeremias capítulo 31. Deus sempre teve como objetivo, entre outras coisas, criar para a sua própria glória o mundo, não só o céu, mas o próprio inferno há de louvar ao nosso Deus, porque todas as coisas demonstram a glória de Deus e foram feitas e criadas para a sua própria glória e virtude. Entretanto, um benefício daqueles que acabam andando com Deus é o benefício do descanso. Cansados, mas descansando. Quando ele diz lá, um dos salmistas reconhece isso, você vai se lembrar: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Na verdade, uma demonstração das expressões: teríamos sido engolidos vivos, teríamos sido submersos, águas impetuosas teriam atravessado e nós teríamos tomado um verdadeiro caldo humano e torrentes haveriam de passar sobre a vida de todos nós. Mas se Deus não estivesse do nosso lado, porque quando Deus está do nosso lado, aí as coisas mudam completamente de figura, porque ninguém, irmãos, ninguém mexe com a menina dos olhos de Deus, ninguém. Nós, se tem um dos filmes que deveriam, pelo menos um dos nomes de filmes que deveriam retratar quem nós somos, é exatamente Os Intocáveis. Porque só toca se Deus disser, agora pode tocar, e toca direito. Porque se não tocar direito, Deus vai dizer, eu não mandei tocar desse jeito, agora você vai apanhar porque você tocou demais, porque eu não mandei tocar dessa forma. Então, uma das coisas que Deus produz para aqueles que andam com Ele é descanso, é refrigério, é uma sombra. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, porém, age e ser forte, do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar, mas também tem força para fazer cair. Segunda Crônicas está lá. Tem texto que a gente olha assim e fala, meu Deus, isso está na Bíblia? Parece que eu nunca li esse texto. Deus tem força para ajudar, mas Deus também tem força para fazer cair. Cuidado para você não se colocar numa posição de consumidor, porque aqueles que são consumidores, Deus vai fazer sair desse lugar. Para onde vai? Não tenho a menor ideia. Isso não é problema meu, isso é um problema de Deus. Porque nós fomos chamados por Deus para andarmos ao lado dele, para andarmos ao lado do povo dele, para adorar ao nome de Deus, ainda que seja ainda no meio do vale da sombra da morte. Parece que quando a gente é acometido por determinadas doenças terminais ou por circunstâncias que batem a foice na nossa porta, a gente refaz as nossas prioridades e diz, meu amigo, quer saber? Estou gastando minha vida de maneira desnecessária, a minha vida é pequena mesmo, ela é absolutamente curta, vou gastar o que eu tenho, que eu sei que eu tenho, porque o resto eu não sei que eu não tenho, eu vou gastar para andar na presença de Deus. Faz isso, porque é desse jeito que Deus chamou a vida de todos nós para sermos semelhantemente a Enoque. Não me interessa o tempo à nossa volta, não me interessa se piorou, onde quase a humanidade inteira foi morta. Me interessa que Enoque
andava com Deus. Não me interessa quem era o pai de Enoque, não me interessa quem era o filho de Enoque, me interessa que Enoque andava com Deus. Ande com Deus, irmão. Ele vai dar sentido para a nossa existência, ande com Deus. Não pense que é o trabalho, não pense que é o dinheiro, não pense que é a condição social, não pense que é a aposentadoria, não pense que é a falta de aposentadoria, não pense que é a graduação, não pense que é o mestrado, o doutorado. Todas essas coisas têm seu lugar. É óbvio. Mas nenhuma delas vai preencher o nosso coração com sentido na vida. Só Deus pode dar isso. Além disso, Ele dá descanso para aqueles que ousam andar na presença dEle. E a despeito de cansados e sobrecarregados, nós podemos andar na presença dEle, porque quase que de maneira profética no Antigo Testamento, a palavra do Senhor diz assim: partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, 6 milhões de pessoas. A arca da aliança do Senhor ia diante dele 3 dias para lhes preparar um lugar de descanso. A Bíblia diz que o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado para o homem. E Jesus diz assim: eis aqui quem é Senhor do sábado. Porque Ele é o nosso descanso. Anda junto com Ele, e sem dúvida alguma, todos nós, como seres humanos que somos, iremos cansar, iremos fadigar, iremos duvidar, iremos questionar. Mas todas essas coisas, nós conseguiremos passar por elas com sucesso, porque Jesus, sendo o nosso bom pastor, aquele que é o nosso amigo e nós ouvimos a sua voz, Ele vai dar sentido à nossa vida e vai dar descanso que tanto nós procuramos. Porque na presença de Deus, além de sentido e descanso, nós encontramos, preste bem atenção, singularidade. Veja que interessante. Nós encontramos diante de Deus singularidade. Êxodo 33, verso 15, diz assim, verso 15 e 16. Só eu um golinho de água. Disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não faça a gente subir desse lugar. Pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, e eu e esse povo de todos os povos da terra? O que faz a gente singular não é a gente, mas é aquele que anda com a gente. O que faz a gente sermos pessoas diferentes não é porque nós somos bons, mas é porque o grande homem que é bom, que o próprio Jesus Cristo diz, por que você me chama de bom? Só um tem que é bom, que é Deus. Então, se você está me chamando de bom, você está reconhecendo a minha divindade, esse é o ponto. Então, só Ele, Deus, pode ser dito que é bom de fato, na sua essência. Então, diz lá no Antigo Testamento, ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, é o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, trabalhem, porque eu sou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vocês, não temam. Se há uma das razões, não é pelas dificuldades a que nós estamos submetidos. O povo passou por uma série de dificuldades. E Deus diz ao povo, sejam corajosos, porque eu estou no meio de vocês. Não é diferente com nenhum de nós. Quando há essa certeza no Antigo Testamento de Deus estar no meio do povo, também existe essa certeza no Novo Testamento dizendo assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus está no nosso meio. Se nós temos algo a oferecer ao mundo, não somos nós, mas é aquele que habita em nós. Se nós temos algo de bom a oferecer ao mundo, não somos nós, mas Deus que é bom. Irmãos, o que faz a diferença no nosso meio não somos nós, mas é a habitação de Deus no nosso meio. Deus habitando no meio da igreja, como eu disse a vocês, lá Jesus anda no meio dos candeeiros. Eu gosto dessa expressão. Essa expressão é um consolo, porque eu sei que o trabalho de pastoreio é necessário,
Eu disse isso, ouça a voz do seu pastor, pela voz do seu pastor, e a argumentação eu apresentei lá. Entretanto, certamente é um trabalho limitado, né? O trabalho do pastor sempre... Sabe o terceiro setor, que ele foi criado, e a sua existência se demonstra justamente porque a mão do Estado não consegue atingir todas as necessidades da sua população, então veio o terceiro setor como uma espécie de tentativa de preencher o buraco, esse lugar. Na verdade, o pastoreio do pastor, por mais que ele se esforce, sempre vai ter um espaço para um terceiro setor. Sempre vai faltar um lugar. Ele nunca consegue atingir todos os lugares. Mas quando Deus habita no nosso meio, Ele atinge todos os lugares. Ele é o nosso grande bom pastor. E é Ele que faz com que haja uma singularidade na vida da igreja. É a habitação de Deus no meio de todos nós. Por conta disso, o que é que deveria se esperar? Nós deveríamos ser sal e luz da terra, deveríamos denunciar o erro, deveríamos lutar juntos pela fé evangélica, deveríamos buscar uma vida santa, deveríamos não nos deixarmos enredar por doutrinas várias e estranhas, eu falei disso semana passada, deveríamos aprender os benefícios que o mundo tem ao sermos a semente de Deus plantado nessa história. Irmãos, se tem uma coisa pela qual Deus ainda não destruiu o mundo, é por causa da igreja. Eu sei que a igreja não é valorizada, beleza, mas não entra nessa não. Porque não é a igreja que gira em torno do mundo, mas é o mundo que gira em torno da igreja. A igreja é o cerne do desenrolar da história da salvação. Um dia, essas coisas estão sujeitas, como diz Hebreus capítulo 2, mas não parece que elas estão sujeitas. Agora a gente não consegue enxergar plenamente. Mas vai haver um dia em que todo olho verá. Malaquias, um dia eu vou pregar em Malaquias, lá no finalzinho, ele diz, Deus faz distinção entre o sagrado e o imundo, porque existe diferença. Paulo vai dizer a Timóteo que o Senhor conhece os que lhe pertencem, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Irmãos, existe diferença. A diferença que existe no povo de Deus, que traz a sua singularidade, não é nenhum de nós, mas é aquele que habita em nós. Porque a companhia de Deus, ela é verdadeiramente um privilégio para nós. O primeiro privilégio é de trazer sentido à nossa existência. Espero que aprendamos a importância que existe de, como povo de Deus, nos relacionarmos com esse Deus que vai trazer sentido e significado a cada um de nós. Também ela traz descanso. Desde o Antigo Testamento foi assim. Nunca houve algum momento em que Deus não deixou abundantemente claro de que se o povo andasse com ele, por mais que experimentasse o cansaço, e até natural, por sermos criatura, por sermos seres humanos limitados, ainda assim nós receberíamos da parte de Deus, como diz Isaías, a capacidade para renovar, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós, no final do ano, acho que estamos precisando de um renovo, né? Um renovo na nossa vida. Só tem um jeito, anda na presença dEle, como diz o próprio Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Porque a gente vai encontrar nele sentido, descanso, mas também vai encontrar a singularidade, a tal singularidade da nossa identidade, a tal particularidade de quem nós somos. A nossa verdadeira identidade só é possível trazer à tona e saber quem somos, onde estamos e para onde vamos, se nós andarmos com Deus. Eu resolvi trazer isso para, quem sabe, todos nós nos sintamos desafiados. Desafiados a andar com Deus, porque Deus anda com o seu povo. O próprio Jesus Cristo diz, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente nunca vai deixar de ser filho, mas às vezes a gente parece que se comporta mais como porco do que como ovelha. Então Deus espera que os irmãos de Jesus Cristo se pareçam mais como um homem de Nazaré do que como um homem de Belial. Fica aí o desafio, não só para olhar como andamos, mas o desafio para
olhar como nós gostaríamos de andar diante de Deus. Ande, é um privilégio nosso, irmão. Quando nós estivermos nos céus, os nossos olhos forem plenamente limpos e a presença do pecado não mais se fizer presente finalmente, e nós recebemos um upgrade e recebemos aí um banho de imortalidade e entrarmos no céu com um novo corpo, absolutamente sem a presença do pecado, nós então, como diz o próprio Jesus Cristo, enxergaremos a glória que Jesus Cristo tinha e sempre teve desde antes da fundação do mundo. Enxergaremos o privilégio que é nós estarmos na presença dele. E talvez muitos de nós, eu imagino, que chegaremos no céu e até nos entristeceremos dizendo, meu amigo, olha onde eu estou e olha o que eu fiz e a maneira como eu andei. Preste bem atenção, se você olhar para a sua vida, Deus anda com a gente, mas é possível dizer que a gente está andando com Deus? Fica aí o desafio desse privilégio que todos nós temos, de andarmos com Deus e experimentarmos sentido, descanso e a nossa própria singularidade como seres humanos. Vamos orar? Pedir a bênção de Deus sobre nós e que Ele nos permita vivermos mais alguns dias. Vamos ficar de pé? Vamos orar, né? Nos permita vivermos mais alguns dias. Jonas vai orar por nós hoje. Vem aqui, Jonas. Pega o microfone aqui. Jonas vai orar agradecendo a Deus pela bênção que nós termos esse privilégio. Irmãos, nós somos privilegiados. Jamais mude essa realidade. Não é Deus que é privilegiado de ter uma igreja para adorar. Ele não precisa disso. Nós somos privilegiados de andarmos com Deus. O meu apelo e o meu desafio à Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, vamos ter um 2021 de qualquer jeito, andando com Deus. Como povo, rebanho do seu pastoreio, juntos, para experimentarmos cada vez mais isso. Sentido, descanso e singularidade. Vamos orar? Grande e eterno Deus, Pai que estás nos céus. Meu Deus, estamos na Tua presença. Somos gratos a Deus por tudo que acabamos de ouvir vindo da Tua parte. Ó Deus, aplica a Tua palavra nos nossos corações. Que nós possamos, Deus amado, estar, como diz a Tua palavra, como foi falado, se parecendo mais contigo. Amém. Através das nossas ações. Através, Deus amado, de amar o nosso próximo. Amém, Deus. Ó Deus amado, de buscar a Tua santidade. É verdade. Meu Deus, aplica essa palavra em nossas vidas, guarda em nosso coração, na nossa mente, que nós possamos pôr em prática. Amém, Deus. Senhor, nosso Deus, agradecemos por tudo, pelos louvores, pela Tua palavra. Nos despede em paz. Nos dá uma semana abençoada. Amém. Aqueles que estão viajando, Pai querido, que o Senhor possa estar guardando. Amém. Meu Deus, nos traz também paz aqui para aqueles que estarão conosco para o culto da passagem do ano. Amém, Deus. Que nós possamos estar aqui, mais uma vez, ouvindo a Tua palavra, falando contigo, agradecendo a Deus pela vitória. Amém. De estarmos aqui com vida, de estarmos na Tua presença, Te adorando e Te louvando. É verdade. Ó Deus, obrigado por tudo. É no nome do Teu Filho amado que eu Te peço e que eu Te agradeço, Pai. Amém, Jesus.